Vamos a hablar nuestro curso de cinética y reactores químicos, capítulo 4, aula 4.1, a única aula do capítulo 4, introdução ao projeto de reatores, e o que eu vou falar hoje é uma discussão geral do projeto de reatores. Eu preparei usando o capítulo 4 do Level Speed. Então, o que nós precisamos para fazer um projeto de um reator? Determinar o quê? A equação de taxa desse reator. E essa equação de taxa, ela que faz? Ela descreve o projeto, o progresso da reação homogênea. Também de uma reação heterogênea, mas vamos primeiro começar com reações homogêneas. Então, a equação de taxa não é mais do que uma grandeza intensiva, e ela depende de quê? Das condições no interior do reator a volume constante, o que nós vamos primeiro trabalhar. Depois, então, veremos, então, as condições quando há variação de volume. Então, a taxa de reação, então, é o inverso da variação de volume vezes a variação do número de moles em função do tempo. E como nós vemos, ela é uma equação diferencial, mais do que a variação do número de moles em função do tempo de A. Então, para o projeto de reatores, o que eu preciso determinar no projeto de reatores? Bom, o volume do reator, é dizer, a capacidade do reator, quantos litros ou quantos metros cúbicos do reator eu preciso para uma determinada reação química. Qual é o tipo de reator que vai ser usado? Se vai ser um reator embatelado, se vai ser um reator a fluxo, mas se vai ser um reator a fluxo, que tipo de reator a fluxo vai ser? E qual é a forma de operação mais adequada? É dizer, a forma de operação que pode ser uma reação, se vai ser uma operação batelada, uma operação a fluxo ou semi-batelada. Então, no projeto de reatores, nós temos que tomar em conta tudo isso para obter as melhores condições que permitam realizar uma determinada reação química. Então, mas as condições... Só uma dúvida rápida. Lá naquela fórmula da taxa, escrever ela igual à variação da concentração com o tempo é a mesma coisa? É a mesma coisa, porque a concentração, o que é número de moles em função devido ao volume, não é? Uhum. Não, só para saber mesmo. Então a taxa de reação é inversa do volume, vezes a variação do número de moles em função do tempo, ou igual a variação do número da concentração em função do tempo. Entendi, Certo? obrigado. Mais alguma dúvida? Tá, então as condições dentro do reator, elas variam com o quê? Elas podem variar com o tempo e com a posição. Com o tempo, por exemplo, quando eu tenho um reator batelado, as condições dentro do reator elas vão variar com o tempo. A concentração do reagente ela diminui na medida que o tempo vai passando, e a concentração do produto vai aumentando na medida que o tempo vai passando. Já com a posição, elas variam quando eu tenho reatores a fluxo, mas o reator PFR. Nós vamos ver isso nas aulas de reator, quando comecemos o projeto de reator. Mas para isso, então, eu preciso saber como a condição, a taxa, a equação do reator, ela depende da taxa de reação, então eu preciso integrar a equação. E essa integração adequada, ela depende de quê? Ela vai depender do tipo de taxa de tipo de operação, se for uma operação embatelada ou se for uma operação contínua, e qual é o tipo de operação contínua que nós vamos fazer. Mas também é difícil esse trabalho algumas vezes. Por quê? Porque a temperatura e a concentração ela podem variar de ponto a ponto para um reator. Então, se eu estou trabalhando em condições de temperatura constante, eu somente tenho a variação da concentração em função do tempo. Mas se eu estiver trabalhando com umas reações que são isotérmicas ou endotérmicas, além de a variação da concentração, eu também posso ter a variação da temperatura. Então, a temperatura e a concentração, elas variam de ponto a ponto no reator, porque se eu tenho variação da temperatura, eu vou ter variação de concentração, porque eu vou ter variação da taxa de reação. Então, nesse caso, eu vou precisar ou adicionar ou remover calor ao sistema, e também, para isso, preciso tomar em conta o tipo de escoamento do fluido através do reator. É dizer, quando eu tenho condições como essa, existem diferentes tipos de reatores.
que dependiendo do tipo de reação, vai ser usado um tipo de reator ou outro. Isso, quando vocês veem reatores, projetos de reatores, então vocês vão ver essa parte. Para as reações homogêneas, geralmente elas são feitas em reatores descontínuos, reatores tipo batelada, reatores contínuos em estado estacionário, como o CCTR, que é o reactor Continuous Steam Return Reactor, o PFR, Plug Flow Reactor. São esses dois tipos de reatores, são os que a gente vai ver. CCTR, mais conhecido como reator de mistura perfeita, e PFR, reactor pistonado. E reatores em estado transiente ou semicontínuo como reatores semi-batelados. Então, esse tipo de reatores são os que nós vamos ver em nosso projeto, os reatores ideais. Na parte, nós vamos trabalhar no projeto de reatores somente ideais. Então, quais são, o que eu tenho? Por exemplo, eu tenho reator em batelada, no primeiro caso A. O que eu tenho que eu vou ter uma variação da composição, mas a variação da composição ela vai ter com quê? Com o tempo. Inicialmente eu carrego o reator, começa a reação, e a composição vai variando com o tempo até chegar o tempo, até terminar o tempo de reação, então você faz a descarga do reator. Quando eu tenho reatores contínuos, por exemplo, este é um tipo de reator a fluxo pistonado, porque eu tenho alimentação do produto de reagentes e a saída do produto e reagente não reagido. Então, aqui eu vou ter o quê? Que a composição da mistura reacionária ela vai variar na medida que ela vai passando através de todo o reator. Então, ela vai variar com a posição. Então, aqui, no meu caso, eu tenho que ser, então, aqui eu tenho uma interação em função do tempo, vai depender do tempo, e aqui a integração da equação de projeto vai depender da posição no reator. Também eu vou ter outras condições também de diversas formas de reatores semi-batelados. Por exemplo, um reator no qual eu tenho o volume de A fixo, um reagente A fixo, eu começo a adicionar reagente B para a reação acontecer. Então, eu vou ter uma variação do volume e também vai variar a concentração. Já neste caso, eu tenho uma mistura de A e B aqui no reator, então eu estou misturando A e B junto no mesmo fluxo, volume varia, mas não varia a composição. E neste outro caso, eu vou ter o volume constante, mas eu vou ter adicionando B constantemente a saída de produto constante, eu vou ter uma variação da composição dentro do sistema. O volume não vai variar, mas a composição aqui dentro do sistema vai variar porque vai ter reação de A mais B. Então, reatores descontínuos. O que são esse tipo de reatores? São reatores relativamente simples. São reatores simples, eles precisam poucos acessórios. Es decir, ellos só precisam um medidor de volume, por exemplo, para medidor de pressão, medidor de temperatura, mas medidor de volume para até chegar ao volume máximo do reator que se pode usar. Eles são usados para, em muitos casos, em cinética, estudos de cinética de reações e também para síntese de compostos de alto valor agregado em pequenas quantidades. Por exemplo, indústrias farmacêuticas e a indústrias de cosméticos, elas usam para síntese de produtos activos, usan reactores descontinuos. Estado estacionario, reactores en estado estacionario son usados principalmente en industrias y procesamiento que procesan grandes cantidades de material, como por ejemplo industrias de petróleo. As reações elas têm uma taxa de reação relativamente alta ou às vezes muito elevada. Esse tipo de reatores requer de muitos acessórios, porque eu preciso ter controle de temperatura, pressão, controle de vazão, entrada e saída de reatores. Então, são bem mais complicados, mas eu tenho um excelente controle de qualidade do produto e uma das indústrias que mais usa é a indústria petroquímica. O reator semicontínuo. Um reator flexível, mas é mais difícil de analisar. Eu posso ter um bom controle da velocidade de reação. Ele é usado, por exemplo, em reações exotérmicas. Um reator semicontínuo pode ser usado porque você pode ir controlando a temperatura da reação.
quando a gente trabalha, vê a parte de, nós veamos estudos da variação da temperatura e a taxa de reação, nós vamos falar sobre isso. Também ele é usado, por exemplo, quando nós estamos lá no laboratório de química, não sei se vocês lembram, quando você fazia titulações calorimétricas no laboratório de química geral, que você fizeram titulação de ácido. Isso é um reator semicontínuo. Você tinha a base, ia colocar, titulando com o ácido embaixo, ia titulando com base, e você estava adicionando a base. Então, você tem um reator semicontínuo, uma aplicação do reator semicontínuo. Os altos fornos para obter ferro de Gusa também, e algumas reações bioquímicas com enzimas imobilizadas também são feitas em reatores semicontínuos. Então, vamos falar do balanço de materiais dentro dos reatores. Então, na unidade de volume do reator. Então, eu tenho aqui, vou pegar uma unidade de volume do reator, eu tenho entrada de reagentes, saída de reagentes, eu tenho entrada de reagentes, saída de reagentes, elemento de volume do reator, onde dentro desse elemento de volume do reator eu tenho o que reagiu, é decir, a quantidade de reagente que desaparece devido à reação química, e dentro dele também a quantidade de reagente que se acumula dentro desse elemento do volume. Então, qual é o balanço de materiais? Taxa de escoamento de reagente para dentro do volume é igual a que a taxa de escoamento de reagente para a saída, para fora do elemento do volume, mais a taxa de consumo de reagente por reação química dentro do elemento do volume, mais a taxa de acúmulo do reagente no elemento de volume. Então, nós temos esses 4 termos. O termo 1 e o termo 2 são termos de fenômenos de transferência superficiais, que é entrada e saída, e os termos 3 e 4 são fenômenos volumétricos, que acontecem dentro do volume do reator. Então, termo 1 é entrada, termo 2 saída, termo 3 é o termo de consumo por reação química, e o termo 4 é o termo de acúmulo. Então, se a composição no interior do reator é uniforme, então é possível fazer o balanço de materiais ao redor de todo o reator. Mas se eu não tenho composição uniforme, então eu preciso fazer o balanço de materiais em um elemento de volume, um elemento diferencial de volume, e seguir então a integração através do reator. Então, a equação de desempenho ou equação de projeto. A equação de desempenho ou equação de projeto é a equação que rige os diferentes reatores. Então, não é mais do que uma equação integrada do balanço de massa. Então, para o reator descontínuo. Se eu tenho um reator descontínuo, não tenho entrada nem saída. Então, no reator descontínuo, a taxa de entrada e a taxa de saída são iguais a zero, e então eu tenho que a taxa de acúmulo do reagente por reação química dentro do elemento do volume, de consumo do reagente, é igual à taxa de acúmulo dentro do elemento do volume. Já para os reatores contínuos, o termo 4 é zero. Reator contínuo, o termo 4 é zero. O sistema contínuo não tenho acúmulo. Então, a entrada é igual à saída, mais do que foi consumido por reação química. E quando eu tenho reatores semicontínuos, todos os termos fazem sentido, tanto a entrada quanto a saída e acúmulo de reagentes. Agora, se a operação for não isotérmica. Quando eu tenho operação não isotérmica, então eu preciso, além do balanço de massa, eu preciso trabalhar com o balanço de energia. Preciso incluir o balanço de energia. Então, no balanço de energia, em um elemento do volume do reator, eu tenho a taxa de energia que entra no elemento de volume, vai ser igual à taxa de energia que sai do elemento de volume, mais a taxa de energia consumida por reação química no elemento do volume, mais a taxa de acúmulo de energia no elemento do volume. O que é que nós temos aqui? Novamente, os termos de entrada e saída são fenômenos superficiais, e os termos de consumo de energia e de acúmulo são elementos, fenômenos volumétricos. Então, o calor, a taxa de energia consumida por reação química no elemento do volume não é mais do que o calor liberado ou consumido pela reação química. Então, os balanços de massa e energia, eles então estão conectados pelo termo 3.
que é o termo no qual eu tenho o efeito térmico produzido pela reação química. É decir, a reação química pode ser exotérmica ou endotérmica, então ela pode gerar ou consumir calor. Então, para então ter um bom projeto de reatores, é necessário que eu preciso prever a resposta do sistema reaccionar às variações operacionais. Por exemplo, eu tenho um sistema que está operando, operando em estado estacionário, mas eu tenho uma pequena variação de temperatura na entrada. Eu preciso ter uma previsão de como vai ser essa resposta do sistema na saída do sistema. Preciso comparar os resultados para projetos alternativos, por exemplo, comparar os resultados para projetos nos quais a reação se faça de forma isotérmica ou adiabática, ou fazer um sistema contínuo contra um sistema descontínuo, é decir, comparar diversos projetos alternativos, mas finalmente, análises econômicas das diversas alternativas possíveis, viáveis, é a que vai levar a que se obtenha, ou se use o reator que tenha todas as condições e que economicamente seja factível e viável. Agora, essa é a parte ideal, mas as situações reais não são simples. Então, para ter uma situação real, a gente tem que ter um bom senso em engenharia, assim como a experiência com o tempo, ela vem, sugerirá como proceder no projeto de reator. Então, você precisa ter bom senso, experiência para poder sugerir qual é o melhor projeto de reator. Então, vou falar agora alguns símbolos usados nos projetos de reatores em batelado e depois em projetos de reatores contínuos. Então, por exemplo, eu tenho um reator em batelado, ele tem um volume constante, não varia o volume, só que eu vou ter uma variação da pressão da início ao final. Então, no início, não é igual a zero, eu vou ter o quê? A pressão total inicial, volume inicial, número de moles iniciais e pressão parcial inicial. E como é T igual a zero, a conversão é igual a zero, então a concentração inicial vezes a conversão inicial é igual a zero, porque a conversão inicial é igual a zero. Passado um tempo, após um tempo, eu vou ter uma variação da pressão, aumento da pressão dentro dessa reação acontece, então eu vou ter uma variação, vou ter uma pressão final, volume final, número de moles de A final e pressão parcial de A final. E a concentração de A vezes a conversão de A vai ser diferente de zero, vou ter um valor dela. Então, aqui, como é o volume constante, V0 vai ser igual a V. Só vou ter a variação de quê? As pressões, número de moles e pressão parcial. Então, como se relaciona a conversão com a concentração? Símbolos e relações com ela. Por exemplo, a reação A moles de A mais B moles de B, formando R moles de R, com a presença de I moles de inertes. Às vezes você vai ter inerte, outras vezes não vai ter inerte. Você pode ter ou não inertes. Às vezes a gente usa inertes, em alguns casos é necessário usar inerte quando, por exemplo, eu tenho reações exotérmicas. Muitas vezes se usa inerte para diluir o efeito térmico. Então, vamos ver, nesse caso, a relação entre a concentração e a conversão depende de muitos fatores, mas nós temos 3 casos especiais. O caso 1, para sistemas descontínuos e contínuos com densidade constante, quer dizer que eu não tenho variação do número de moles, é dizer que o εA é igual a zero. Então, nesse caso, a conversão é igual a 1 menos a concentração de A dividido a concentração inicial. E o dXA é igual a menos dCA sobre CA0. CA sobre CA0 é igual a 1 menos a conversão. E o dCA é igual a menos CA0 dXA. Sendo que ele é válido para, única e exclusivamente, εA igual a zero. Não temos variação de volume. Então, isso é o que já a gente viu até agora. Conversão 1 menos a concentração sobre a concentração inicial, o dXA. Isso nós vimos na aula passada. E as variações de B e R com A podem ser relacionadas com os coeficientes estequiométricos. CA0 menos CA sobre A vai ser igual a CB0 menos CB sobre B é igual a CR0 mais, aqui no menos, mais CR mais CR0 sobre R.
Aqui é mais, não é menos, pessoal. Isso foi um erro meu. É produto, aqui é mais. Ah, não, CR menos CR0, desculpem. CR menos CR0 está certo. Sobre R. Ou também eu posso relacionar CA0 vezes a conversión de A dividido sus coeficientes estequiométricos igual a CB0 veces a conversión de B dividido sus coeficientes estequiométricos. Lembrem que conversão só faz sentido para reagentes, reagente A ou reagente B. Para produtos não faz sentido a conversão. Então, esta parte já nós vimos na aula passada, o caso 1. Então, símbolos usados para reatores a fluxo. Eu tenho um reator a fluxo, por exemplo, no qual eu tenho fluxo molar alimentado, moles alimentados na unidade de tempo, o fluxo molar FA0, V0, Vzinho 0, fluxo volumétrico na entrada do reator também, CA0, concentração de A na corrente da alimentação. Eu tenho V, é o volume do reator, e na saída eu tenho FA, o que é? Fluxo máximo, na saída do reator, que é igual a FA0 vezes 1 menos a conversão, V, que é o fluxo volumétrico na saída, a concentração do reagente na saída e a conversão na saída. Às vezes, se usam os símbolos F, porque às vezes você tem saída 1, 2, 3, então você usa o símbolo F. Agora, se eu estou trabalhando em estado estacionário, e se eu não tenho variação do número de moles, V0 é igual a V. Mas isso vamos definir um pouquinho mais à frente. Vamos deixar isso por agora. Então, esses são os símbolos quando eu trabalho a fluxo. Agora, para sistemas, o caso 2, definições de conversão para o caso 2. Caso 2 são sistemas contínuos e descontínuos com variação de volume, mas a temperatura e pressão constante. É decir, eu tenho variação de volume, mas eu não tenho variação de temperatura e pressão. A gente já viu também isso. Nós vimos na aula passada. A densidade varia devido a que a variação do número de moles. Então, o volume ele varia linearmente com a conversão. Eu tenho que V, o volume a qualquer instante é igual ao volume inicial, vezes 1 mais epsilon A, que é o fator de expansão, vezes a conversão A, do reagente A. Então, nesse caso, a conversão é igual a CA0 menos CA sobre CA0 mais epsilon A vezes a conversão de A. E o dXA é igual a menos CA0, 1 mais epsilon A sobre CA0 mais epsilon A vezes CA, todo isso elevado ao quadrado de CA. E a relação CA sobre CA0 é igual a 1 menos conversão dividido 1 mais epsilon A vezes a conversão de A. E o dCA sobre CA0 é igual a menos 1 mais epsilon A vezes dividido por 1 mais epsilon A XA, todo esse termo elevado ao quadrado de XA. Esse é válido para epsilon A diferente de zero, mas quando eu tenho temperatura e pressão constante. Para obter, então, as mudanças com respeito aos outros componentes para reagentes, epsilon A vezes a conversão de A é igual a epsilon B vezes a conversão de B. Então, eu tenho a relação de A moles de A moles de A vezes epsilon A sobre CA0 vai ser igual a B moles de B sobre B, que é o coeficiente estequiométrico de B, vezes epsilon B sobre CB0. E para produtos inertes, a relação que eu tenho CR sobre CA0 é igual a R, que é o coeficiente estequiométrico de produto sobre A, vezes a conversão de A, vezes CR0 sobre CA0 dividido 1 mais epsilon A XA. Para inerte, a concentração de inerte em qualquer instante sobre sua concentração inicial vai ser igual a 1 sobre 1 mais epsilon A vezes a conversão de A. Agora, o caso 3 é o caso mais complicado. Às vezes é um pouco mais difícil de entender. Caso 3, que eu tenho sistemas contínuos e descontínuos para gases em geral, eu tenho variação de densidade, temperatura e pressão. É decir, que eu tenho que a soma de A moles de A mais B moles de B é diferente da soma do valor de R moles de R formado. Então, vamos fazer o reagente A como reagente-chave, senão é muito difícil trabalhar. Para definir, então, a conversão de A. E usando, então, o comportamento de gás ideal
obtemos que a conversión de A va a ser igual a 1 menos a concentración de A en cualquier instante sobre CA0, todo eso multiplicado por la temperatura final dividido a presión inicial, todo esto dividido por la temperatura inicial veces a presión final, dividido entonces por 1 más conversión, factor de expansión de A veces la concentración de A dividido CA0 multiplicado por la temperatura final, presión inicial, 2 sobre a temperatura inicial, presión final. O también a concentración de A sobre a concentración inicial va a ser igual a 1 menos a conversión de A sobre 1 más epsilon A veces la conversión de A. Todo eso multiplicado por la temperatura inicial, presión final sobre la temperatura final, presión inicial, presión total. Pi es presión total. Para conversión de B, entonces concentración inicial de B sobre la concentración inicial de A menos a concentración de B sobre, en cualquier instante sobre la concentración inicial de A, multiplicado por la temperatura final sobre la presión inicial, dividido temperatura inicial sobre veces a presión inicial final. Todo eso dividido por el coeficiente estequiométrico de B sobre A, más el factor de expansión de A, epsilon A, veces la concentración de B en cualquier instante sobre CA0, veces T a temperatura final sobre veces a presión inicial dividido a temperatura inicial veces a presión final. O si yo preciso calcular CB sobre CA0 es igual a concentración inicial de B sobre CA0 menos la relación de B sobre A, coeficientes estequiométricos veces la conversión de A, dividido 1 más epsilon HA, todo eso multiplicado por la temperatura inicial veces la presión final, dividido temperatura final veces a presión inicial. Y para el producto, a concentración do producto R sobre CA0 es igual a CR0 sobre CA0 más R, que es el coeficiente estequiométrico de R sobre A veces la conversión de A, dividido 1 más epsilon A veces la conversión de A multiplicado por la temperatura final inicial veces a presión inicial sobre la temperatura final veces a presión inicial. Se for, então, não for gás ideal, é decir, que eu trabalho a altas pressões, se eu não posso usar gases ideais, então, esta expressão, eu posso usar o fator de compressibilidade do gás, trocando T0, dividido T pi0 por Z0, T0 pi sobre Z, T pi0. Esses fatores de compressibilidade dos gases, que não são gases ideais, estão reportados em tabelas nas tabelas termodinâmicas. Agora, se eu uso B como reagente-chave, eu tenho que o coeficiente estequiométrico de A vezes A, su factor de expansión sobre CA0 es igual a B, coeficiente estequiométrico de B, veces epsilon B sobre su concentración inicial. Y entonces yo tengo que a concentración inicial de A veces a conversión de A sobre su coeficiente estequiométrico es igual a concentración inicial de B veces a conversión de B sobre su coeficiente estequiométrico. Entonces, para líquidos o gases sin variación de temperatura y presión y densidad, entonces, epsilon A tiende a 0 y esa relación T pi0 sobre T0 pi sobre T pi0 se tiende a 1 y entonces esas ecuaciones se simplifican y tenemos entonces el caso 1. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? Então, exemplo 4.1. Considera a alimentação a seguir de um reactor a fluxo em estado estacionário. Concentração inicial de A igual a 100, concentração inicial de B igual a 200 e concentração inicial de inertes é igual a 100. A reação que acontece em fase gasosa é A mais 3 moles de B, formando 6 moles de C. Se a saída do reactor a concentração de A igual a 40, calcula a concentração de B, a conversão de A e a conversão de B. Nós temos, então, aqui, nós vamos ver aqui que nós temos o caso 3. Por quê? A mais B, 1 mais 3, não dá 6. Então, nós temos que o caso 3. Então, o problema
caso especial 2, no caso especial 3. En este problema se trata del caso especial 2. Caso 3 que tuviese temperatura, incluyendo a variación, além de eso teria a temperatura ou pressão diferente. Caso 2. Então, necessitamos então avaliar esta condição que nós temos. Necessitamos então avaliar epsilon A, epsilon B, considerando 400 moles ideais, não? Por quê? Para a conversão inicial, XA igual a 0, o volume es igual a 100 moles de A más 200 moles de B más 100 moles de inerte, son 400. Si la conversión fuera igual a 1, yo no tendría moles de A, tendría menos 100 moles de B más 600 moles de R, más 100 moles de inerte, ficaría igual a 600. Entonces, así... Professora, licença. Sim. Rapidinho. Sim. Porque nessa parte só que eu não entendi, quando x é igual a 1, é, o volume ficou assim que eu não entendi. Peraí, por quê? É Para porque... x é igual a 1, o volume de B é menos 100? Isso, por que ficou assim? Bom, aqui, para 1 mol de A, eu necessito 3 moles de B. Então, eu tenho 100 de A, eu precisaria 300 de B. Entendeu? Então, ficaria faltando 100 moles de B. Entendeu agora? Certinho, entendi. Beleza, obrigada, professora. Então, assim, então, temos que epsilon A igual a 600, que final, menos inicial sobre inicial seria igual a 1 meio. Ok? Agora, como que eu calcularia epsilon B? Usando a relação epsilon A veces a concentración inicial de B dividido B veces CA0. Entonces, yo tengo epsilon A 1 medio veces la concentración inicial de B 200, B, coeficiente estequiométrico de B 3 veces 100 es igual a 1/3. Entonces, ya tengo epsilon A y epsilon B, 1 medio y 1/3. ¿Está certo? Vamos lá, voy a voltar al caso especial 2. A veces epsilon A sobre CA0, B, epsilon B sobre CB0. Están calculando aquí epsilon B, esa expresión que estoy usando ahí. ¿Está bom? Entonces calculé epsilon A y epsilon B, los factores de expansión de reagente A y de reagente B, 1 medio y 1/3. Los valores de conversión de XA y XB se obtienen según conversión es igual a que CA0 menos CA veces CA0 veces más epsilon A veces la concentración de A na saída. Eu tenho esses dados, 100 menos 400 sobre 100 mais 1 medio, que é epsilon A, e a concentração na saída é igual a 0,5, XA. Então, para B, XB é igual a B, CA0, XA sobre CB0. Vamos lá, a expressão. Daqui sai. Tá bom? É possível tirar desde aí. Epsilon A, quem é epsilon A? Substituindo aqui, eu consigo obter ele. Então, aqui, a conversão de B é igual a B moles de B, que seria o coeficiente estequiométrico dele, CA0 vezes a conversão de A, dividido CB0. 3 veces 100, que sea 0 veces la conversión 0,5 dividido 200, da 0,75. Y entonces, finalmente, la concentración de B en la salida es dado por CB igual a CB0 veces 1 menos la conversión de B sobre 1 más epsilon B veces conversión de B. 200 veces 1 menos 0,75 dividido 1 más 1/3 veces 0,75 es igual a 40. Entonces, tem os exercícios do livro Levenspiel, do capítulo 4, 4.1 e 4.2, que eu quero que vocês façam. O 4.1 é relativamente fácil e o 4.2 é necessário analisar porque possivelmente vocês se encontrem com algo que pode ser não possível. Então, eu gostaria que vocês
fizessem essa análise 4.1 e 4.2, e eu já preparei e vou deixar a atividade avaliativa para essa... Hoje eu vou deixar a atividade avaliativa deste capítulo. Conteúdo... Professora, só rapidinho, é só porque a minha internet travou no comecinho do exercício, mas aí a gente vai fazer dessa forma porque o A é limitante, né? Vamos lá. O A é O A? reagente limitante. Uhum. Não, na verdade, aqui quem fica como reagente limitante é o B. Só que é Luiz, que você me perguntou, não é? Isso. Quando você faz análise aqui, que calcula o epsilon A, para conversão de A igual a zero, então, quanto que você tem inicial? 100 mais 200, é todo o que você tem inicialmente. Se a conversão de A for igual a 1, você precisaria 100 de A e 300 de B. Só que você não tem 300, tem 200, então por isso fica aqui menos 100. Ah, entendi. Ah, não tá certo, entendi agora. Entendeu? Uhum. E ele que vai limitar a reação, porque não vai ter o suficiente para acontecer. Entendi. Isso, se aqui eu tivesse 300, aqui não teria problema. Uhum. Aqui daria 0 e 0, então seria 600, ficaria 700 aqui. Uhum. Não, certinho, Okay? entendi. Então, conteúdo é protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada, nos termos da Lei 9.610 de 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Fim do capítulo 4.